E se uma única equação matemática conseguisse, ao mesmo tempo, identificar um gás invisível num laboratório e explicar por que a gente fica sem fôlego no topo de uma montanha? Pois é, hoje a gente vai desvendar esse código. Vamos ver como observações bem simples sobre pressão e temperatura acabaram evoluindo para uma das leis mais elegantes da físico-química, uma lei que conecta o mundo microscópico ao macroscópico. E é importante dizer, toda essa exploração que a gente vai fazer aqui foi inspirada e baseada no material excelente do professor Dr. Cláudio Lima. Estamos basicamente nos apoiando no trabalho dele para entender tudo isso. Nosso caminho hoje vai ter 3 partes. Primeiro, a gente volta no tempo para as leis empíricas que foram as primeiras pistas que os cientistas descobriram. Depois, vamos ver a grande síntese, o momento em que um pouco de cálculo transforma essas pistas numa equação única e superpoderosa. E por fim, a gente vai ver essa equação em ação com algumas aplicações no mundo real que são, olha, surpreendentes. Certo, vamos começar pelo começo. Parte 1. As leis empíricas. Pensa nisso aqui como a era da observação pura. Antes de existir calculadora ou computador, os cientistas usavam ferramentas bem simples para responder perguntas fundamentais, do tipo, o que acontece se eu apertar um gás? E se eu esquentar? E isso nos leva a 2 pioneiros. À esquerda, a gente tem a lei de Boyle. Pensa em apertar uma seringa com o dedo na ponta. Quanto mais forte se pressiona, ou seja, aumentando a pressão, menor o espaço que o ar ocupa. O volume diminui. É uma relação inversa. E já à direita está a lei de Charles. Imagina um balão num dia frio. Se a gente leva ele para dentro de casa, onde está mais quente, ele expande. Mais temperatura, mais volume. Relação direta. 2 regrinhas simples que são a base de tudo. Só que aí vem o grande problema. Como é que se combina essas 2 leis em uma só? É tipo tentar seguir 2 receitas ao mesmo tempo, onde uma diz para manter o forno bem quente e a outra para manter ele frio. As condições de uma lei contradizem as da outra. E aí, como a gente junta as 2? Tentar simplesmente amassar as equações uma na outra, como a gente vê riscado aqui, não dá certo. E não é só matemática errada, é ciência errada. A gente estaria ignorando a regra mais importante de cada lei, a condição em que ela funciona. A gente precisa de uma ferramenta que consiga lidar com a pressão e a temperatura mudando ao mesmo tempo. E essa busca por uma ferramenta melhor nos leva para a parte 2, a grande síntese. É aqui que a gente deixa a álgebra simples para trás e pega emprestada uma ferramenta superpoderosa do cálculo. Ela é a chave para finalmente unificar essas ideias. A solução é simplesmente genial. Em vez de olhar para a pressão e para a temperatura separadamente, vamos tratar elas como 2 botões que podem ser girados ao mesmo tempo, e os 2 afetam o volume. A matemática para isso se chama diferencial total, que a gente vê aí em cima. E o mais legal é ver como as leis que a gente já conhecia, a de Boyle e a de Charles, se encaixam perfeitamente nessa nova estrutura. Elas viram as 2 peças principais no nosso quebra-cabeça. Daqui em diante, a matemática vai nos guiando. Primeiro, a gente reorganiza a equação para agrupar os termos parecidos, uma arrumadinha na casa. Depois, usamos a integração para sair de pequenas mudanças e olhar para o quadro completo. É como somar todos os passinhos para ver a jornada inteira. Depois de uma simplificada para tirar os logaritmos, chegamos numa equação limpinha que tem uma constante. E o passo final é dar para essa constante um significado físico real, NR, que representa a quantidade de gás, e uma nova constante universal. E voilá! Chegamos na lei dos gases ideais, PV igual a nRT, uma única equação que conecta de forma perfeita pressão, volume, quantidade de gás e temperatura. É o código-fonte que descreve como qualquer gás ideal vai se comportar em qualquer lugar do universo. Bom, ter uma equação bonita é ótimo, mas o poder de verdade está no que a gente pode fazer com ela. E isso nos leva direto para a parte 3, aplicações no mundo real. Vamos colocar essa teoria para trabalhar. A equação PV igual a nRT funciona como uma ponte entre mundos. Ela permite que a gente explore tanto o microcosmo, descobrindo a identidade de um gás invisível pela sua massa molar, quanto o macrocosmo, entendendo o comportamento da nossa atmosfera inteira. Então, nossa primeira aplicação já começa com um desafio. Como é que se pesa algo que é invisível? Como a gente descobre a identidade de um gás que a gente não conhece? A resposta está em encontrar a impressão digital molecular dele, a massa molar. E o processo é de uma elegância surpreendente. A gente começa com o nosso bom e velho PV igual a nRT. Em seguida, fazemos uma substituição inteligente, trocando mols por massa sobre massa molar. Com um pouquinho de rearranjo algébrico, a gente consegue isolar o M maiúsculo, a massa molar.
Por fim, ao introduzir a densidade, a gente chega numa fórmula super útil que permite calcular a identidade de um gás só medindo suas propriedades físicas. Mas claro, tem um detalhe. A vida real é mais complicada. Gases reais não são ideais. Suas moléculas se atraem, se repelem, coisa que nossa equação ignora. Para contornar isso, os cientistas usam um truque bem esperto. Eles medem o gás em pressões muito baixas, onde ele se comporta de forma quase ideal. Depois, colocam esses dados num gráfico e traçam uma linha de volta até a pressão teórica zero. O ponto onde essa linha cruza o eixo Y nos dá um valor perfeitamente ideal, tirando os efeitos dessas interações do mundo real. Agora, vamos sair do micro e ir para o macro. Segunda aplicação, por que é mais difícil respirar lá no topo de uma montanha? A resposta tem tudo a ver com o peso do ar e como ele se distribui. Para entender isso, imagina que a gente vive no fundo de um oceano de ar. A pressão que a gente sente é literalmente o peso de toda a coluna de ar que está acima da gente, sendo puxada para baixo pela gravidade. Então, cada fatiazinha de ar acima, como essa fatia dz no diagrama, adiciona um tiquinho de peso, criando uma pequena mudança na pressão, ou dp. Agora, quando a gente aplica a nossa lei dos gases a essa coluna de ar e integra tudo, a gente chega na lei da distribuição barométrica. E ela nos mostra algo muito importante. A pressão do ar não cai de forma constante à medida que se sobe, como degraus numa escada. Pelo contrário, ela diminui exponencialmente. Isso significa que a maior queda de pressão acontece aqui perto do solo, e depois a queda vai ficando cada vez mais suave, como essa curva aí mostra. Mas é claro que o ar não é uma coisa só. É uma mistura, principalmente de nitrogênio e oxigênio. É aí que entra a lei de Dalton. Ela nos diz algo bem simples. A pressão total que a gente sente é só a soma das pressões individuais de cada gás. É como se cada gás ignorasse completamente os outros e agisse como se tivesse o espaço todo só para ele. E aqui está a resposta para a nossa pergunta. Como cada gás na atmosfera segue a sua própria lei barométrica, que é baseada na sua massa molar, os gases mais pesados, como o oxigênio que a gente precisa para respirar, ficam mais concentrados perto da superfície. Conforme a gente sobe, o ar não só fica mais rarefeito no geral, mas a proporção de oxigênio diminui mais rápido do que a de gases mais leves. E com isso, nossa jornada se completa. A gente viu como uma única equação, PV igual a nRT, que nasceu de observações simples e do cálculo, se torna uma chave mestra. Ela destrava a identidade de um gás, prevê o comportamento de misturas e até modela a atmosfera que a gente respira. Tudo conectado por uma única e elegante lei. E mais uma vez, um agradecimento especial ao professor Dr. Cláudio Lima. Foi o material dele que nos deu a base para essa exploração, nos guiando desde a bancada do laboratório até o topo da atmosfera. E isso nos deixa com um pensamento final. Se uma única equação consegue unificar o comportamento de uma molécula e de uma atmosfera inteira, que outros segredos profundos do universo estão por aí, só esperando para serem revelados pela elegância da matemática?